Então, pessoal, a grande discussão seria qual é a vantagem de tornar ostensivo o orçamento. Primeiro, o mercado já está acostumado com isso na administração, né? Orçamento sigiloso é raridade. Segundo, é que quando você torna ostensivo o orçamento, numa localidade, por exemplo, distante, isso é só para dar um exemplo, o mercado se interessa mais, né? Putz, isso aqui está valendo, hein? Né? Mais dinheiro aqui envolvido, né? Eu divulgo quanto que eu pretendo pagar, aí o mercado vem para a disputa. E a disputa vai baixar o orçamento, né? O valor a ser pago. Então, você divulga o orçamento, atrai o mercado e a disputa baixa o valor a ser pago, porque ainda vai ter uma licitação, né? Então, existem algumas vantagens aí, sim, para o orçamento ostensivo, público, né? Só que o normal, diria, a regra pela lei é que o orçamento é sigiloso, com as vantagens, né, que nós já falamos também para o sigilo do orçamento estimativo, né? No seu material, me acompanha, por favor. Muito bem. E aí o relator, né, quando eu colocar assim voto escrito ali, né, nesse material aí, ó, porque está no voto do relator. Esse voto ele não amarra, tá, pessoal? Mas ele constitui ali argumentos de convencimento. O relator disse: não identifico proibição absoluta à revelação do orçamento de referência, né? Nem poderia, né? Porque a lei não proíbe mesmo. Agora, o relator ele faz uma consideração interessante ali, ó. O artigo 34 faculta a contratante conferir publicidade ao valor estimativo mediante justificativa. E ele arremata no voto dizendo o seguinte: a adoção do preço de referência como critério de aceitabilidade da proposta não apenas justifica, mas obriga a divulgação. Então, o que o relator está dizendo nessa passagem é: quando o orçamento estimativo é o máximo que eu pretendo pagar, eu tenho que colocar isso no meu edital. Eu, particularmente, tenho uma outra leitura da lei, tá? Mas o relator, né, e o voto dele aí, né, que capitaneou o acórdão, disseram que quando, né, o processo diz: olha, meu orçamento estimado é o máximo, é daqui para baixo. Então, para o relator, nesses casos, o orçamento tem que ir para o edital, tem que ser tornado público. Porque, em tese, é como se dissesse ao mercado assim: olha, só vou pagar daqui para baixo. Então, o orçamento estimativo, quando ele é o preço máximo para o relator, sempre tem que ser divulgado. Então, o que eu faria se eu quisesse tornar meu orçamento sigiloso? Colocaria meu orçamento estimado no meu processo sigiloso, mas não estabeleceria que o estimado é o preço máximo. E esse orçamento estimativo, né, como vocês devem ter visto já em outros tópicos com o colega Thiago Bergman, ele vai servir de referência para a negociação dos preços aí da administração com os licitantes, né? Então, seria a base ali para a negociação. Joia? O seu material, continua conosco, por favor. Muito bem. Já no decreto do pregão, do novo decreto, no 10.024, se fala o seguinte, né? O valor estimativo ou o valor máximo aceitável, veja que a norma não coloca como sendo sinônimos, né? Ou um ou outro, mas o estimativo pode ser o máximo. Se não constar do edital, possui caráter sigiloso, mas é disponibilizado aos órgãos de controle. Então, o que a norma está dizendo aí é que o orçamento seria sigiloso como regra também nos pregões. Alguns têm uma leitura distinta, mas é a que eu faço daí, né? O orçamento sigiloso é uma regra, a não ser que ele vá para o edital e, permanentemente, esse orçamento ele é acessível pelos órgãos de controle como o TCU, o CGU. Esses são os tais órgãos de controle. Ok, pessoal? Seu material, então, só para dar notícia que o decreto está alinhado com a lei mesmo, né? E aí passamos a um dos tópicos principais aí da nossa parte aqui no evento, que é a questão do uso do pregão. O pregão, que é uma modalidade preferencial para o TCU já de longa data, aí no caso ali das estatais, foi colocada como diretriz, né? O pregão, ele é uma das diretrizes do processo de contratação pelas estatais. Por que que a norma diz assim? Porque o pregão é bom. O pregão tem gerado economias significativas, né, na visão do TCU, isso tem gerado bons resultados aí para a administração. Então, por isso, o pregão ele se tornou uma diretriz na lei das estatais. A lei do pregão está listada, que é 10.520. Agora, façamos uma leitura aí do material com cuidado, né? Se fala, são diretrizes, a adoção preferencial da licitação na modalidade pregão, instituída pela lei 10.520 para aquisição de bens e serviços comuns. Notem, instituída pela lei 10.520.
10.520. Então, não está se dizendo aí que o pregão vai ser na forma da Lei 10.520. Esse é um ponto, tá? E o segundo ponto é que esse pregão das estatais tem o mesmo objeto, a aquisição. Então, não tem pregão para vender e não tem pregão para obras, a princípio. É a aquisição de bens e serviços comuns, né? Alguns ficam sempre em dúvida, mas o que seria comum, Sandro, então? Eu diria quase tudo. Hoje, quase tudo na administração pública é comum. É por isso que os pregões respondem aí por mais de, considerando a inelegibilidade, dispensa, mais de 90% de tudo que se contrata, aliás, mais de 60% de tudo que se contrata é pregão. Se você junta com dispensa e inelegibilidade, os três juntos aí passam de 90%. Então, é muito pouco que não é licitado por pregão ou então contratação direta. Qual que é a beleza do pregão? Ele é muito mais rápido, ele é muito mais econômico, né? Enfim, e tem um sistema preparado hoje para rodar os pregões, né, da União Federal, Comprasnet. Comprasnet.gov.br é o sistema de compras públicos mais robusto, que nós temos no país, e ele é todo parametrizado para os pregões previstos lá na Lei 10.520. Agora, de novo, só tem um problema, né? A lei fala pregão instituído na Lei 10.520. A lei não está dizendo que é o pregão na forma da Lei 10.520, de acordo com a Lei 10.520. Então, a pergunta que a gente faz, vai no seu material, me acompanha, por favor. Bom, saltando os prós e os contras do sigiloso, é a seguinte a pergunta, tá? Faltou até a nossa perguntinha aqui, mas enfim, faço eu aqui agora. Que pregão é esse? Qual seria esse pregão estabelecido pela Lei das Estatais? Qual é esse pregão? É um pregão das estatais. É um pregão de acordo com a estrutura de cada uma delas estatais. Agora, o Comprasnet, que é o sistema, ele está parametrizado para os pregões da 10.520. O que eu quero dizer com isso? Se vocês quiserem, na Valec, baixar um regulamento de pregão diferente da 10.520, vocês vão ter problema no sistema. Vocês terão que desenvolver um sistema para vocês, e para quem já fez sistema sabe como é caro. Ainda mais quando ele envolve um monte de etapas, um monte de artifícios, de instrumentos, né? Então, seria caro fazer um sistema só para Valec. A recomendação que a gente faz hoje, pelo menos, é que vocês usem o pregão do jeito que está dentro do Comprasnet. A gente até brinca com isso no direito, né? Que a gente aprende na faculdade, que acima de tudo a Constituição, depois vem as leis e depois os atos. Pois é, só que no mundo das compras públicas tem a Constituição, tem as leis, tem os atos, mas em cima da Constituição tem o sistema. O Comprasnet determina tudo que vai ser feito. E tem um monte de parâmetros no Comprasnet que deveriam ser ajustados, porque aparentemente tem problemas lá com o que diz as nossas normas, né? Então, eu estou dizendo isso porque se eu tivesse na condição de Valec hoje, se eu fosse gestor na Valec, eu seguiria todos os regramentos aplicáveis aos pregões que tem lá no Comprasnet, que está de acordo com a Lei 10.520 e também com o Decreto 10.024. Eu não mudaria. Mas tem coisa que você poderia mudar, Sandro? Claro que tem coisa que você pode mudar. A própria lei tem parâmetros diferentes, né? Os prazos na lei das estatais são menores, são mais curtos, seria mais célere, né? Mas ainda assim, digo a vocês, seguiria tudo que está lá no Comprasnet para evitar problemas de sistema, ok? Muito bem. Passando para as obras, vou eu para as obras aí, me acompanha no seu material. Bom, para obras especificamente, né? O que a gente usa ali de orçamento de referência, Sandro? Para obras, a lei vai dizer que tem 2 sistemas referenciais. Está falando de estimativa de preço, orçamento sigiloso. Para obras tem 2 sistemas que a lei reconhece como sendo referência, que são o SINAP e o SICRO, né? Vai no seu material. Então, as fontes prioritárias, a lei nos diz o seguinte, ó. O orçamento referencial do custo de obras, serviços de engenharia, deve ser obtido a partir de custos unitários, né, correspondentes à mediana lá do SINAP, e no caso de construção civil em geral, no SICRO, né, para obras e serviços rodoviários. Então, veja, muita coisa da Valec vai estar no SINAP, muito. Mas como a Valec, né, lida com modal ferroviário, né, com ferrovia,
Muita coisa também, talvez você encontre no Cicro, que é um sistema de custos para obras rodoviárias, ok, pessoal? Então, vale a pena conhecer um pouquinho do Cicro também, e essas duas são fontes preferenciais. Diria que juntando os dois, você vai encontrar aí, para as obras da Valec, cerca de 70% de todos os custos estimativos necessários a uma obra. Quase 70% de tudo vai estar nos dois, né? Mas, Sandro, e se não tiver nos dois, como que a gente faz para estimar o orçamento? Aí vai se fazer uso daquela técnica tradicional, né? De levantar 3 cotações, juntar ao mercado, enfim, como qualquer empresa privada faz também na média, ela faz assim, né? Mas os sistemas referenciais, sem dúvida, são o Sinap e o Cicro, ok? O seu material, isso para obras, claro, sempre observando-se as peculiaridades. Isso foi decidido pelo TCU, agora, né, acompanhando o seu material, no acordo 2628, o tribunal disse que o Sinap e o Cicro são fontes prioritárias para orçamentação de obras, ok, pessoal? Então, já dissemos isso na parte final, né, devendo restar demonstrada a inviabilidade de seu uso para utilizar outras fontes quando for e se for o caso. Na mesma toada, o TCU já decidiu também, vamos nós de novo para mais um, do tribunal, aliás, perdão. Joia, agora sim. Deu ciência a Furnas, que é uma estatal, fragilidades ali no processo de orçamentação, foram identificadas fragilidades, que se restringiu ali a pesquisa junto a fornecedores, tá, pessoal? Na parte do meio, ó, pesquisa de preço feita somente junto a fornecedores, ausência de exame crítico, né, licitações anteriores também não foram examinadas, banco de preços e outros mais, impedindo a administração de avaliar a vantajosidade. Explico. O TCU ele tem o entendimento de que a pesquisa de preços feita junto a fornecedores exclusivamente, ela não reflete a realidade de mercado. Como assim, Sandro? Junto a fornecedor não é o mercado? Então, o que é o mercado? Pois é, lá no Comprasnet, lá embaixo, comprasnet.gov.br, você vai descendo, lá no finalzinho tem um banner escrito Banco de Preços. Então, nesse banco de preços, tem os preços de outras licitações. Aquilo ali é mais próximo da sua realidade hoje na Valec. Por quê? Porque quando você faz uma cotação de preço junto exclusivamente a fornecedor, que você diz, olha, manda para mim o preço aí, sei lá, da hora de estúdio, pedir para o Henrique aqui, me ajuda aí, manda para mim, Henrique, a hora de estúdio envolvendo gravação, edição, vinhetagem e tudo mais. Aí o Henrique, para quem que é? Para a Valec. Se o Henrique, né, que é o diretor técnico aqui, manjar, o que ele vai fazer? Putz, então é para um órgão estatal. A Valec não é um órgão, a Valec é uma empresa, né? Mas muita gente confunde, é um órgão estatal. Pô, minha hora aqui, sei lá, é 100. Vou cobrar deles aqui 120 para depois negociar. É assim que o mercado faz. O mercado faz isso, né? Pô, custa tanto. Pô, mas não dá para fazer um preço menor, né? Vamos negociar. Não, dá para diminuir um pouquinho aqui, mas não passa muito disso. Então, o mercado, quando cota inicialmente, ele coloca uma gordurinha, faz parte, né, dessa negociação. Agora, imagina você, quanto custa, Henrique? 130, beleza, obrigado. Quanto custa, fulano? 140, beleza, obrigado. 150, beleza, obrigado. Não tem negociação. Na cotação, ou só cotação, sem olhar o preço que já foi registrado no Comprasnet, corre-se o risco de ser precificado alto. Então, o TCU entende que cotação só junto a fornecedor, isso não dá à estatal uma visão do preço de mercado. A cotação é um dos preços no mercado, mas talvez não seja o preço de mercado, que deve se aproximar bem mais esses que já foram registrados lá no banco de preços, como eu falei a vocês, aliás, painel de preços, que é um sistema que registra os preços já pagos pela administração. Então, há a diferença entre cotação, né, e preço registrado. Joia, pessoal? Aí o deslinde, me acompanha no seu material. Por favor. Né, foi dada essa ciência da fragilidade, a Furnas, né? Muito bem, aí são as outras colocações pelo tribunal, não tão relevantes assim. E vamos fazer o seguinte, dar uma paradinha rápida para a gente poder falar sobre padronização do processo de contratação, mas logo depois do intervalo, você aproveita e toma água, volta já no próximo bloco. A gente está chegando aos finalmente já, e tem uma parte de contratação direta que, confesso, vou passar muito rápido, porque a gente tem um curso todo para falar disso, comparando, inclusive, a lei das estatais
com a Lei 8.666, né? Então, essa parte de contratação direta, eu vou fazer muitos saltos para que a gente dê conta aqui do nosso conteúdo todo, ok? Paradinha rápida, a gente volta no próximo bloco.